Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, nessa aula a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo, né? Na verdade, acho que eu vou dividir essa revisão em dois vídeos. Primeiro, esse vídeo onde a gente vai falar mais de modelagem, né? Mapeamento para modelo relacional. E depois, no outro vídeo, eu vou fazer uma revisão de SQL. Bom, pessoal, essa revisão a gente vai fazer, vamos começar a falar de modelagem de sistema, né? E de análise de sistemas. Aí depois a gente vamos fazer um modelo entidade relacionamento exemplo. Vamos fazer um mapeamento para o modelo relacional, né? E posteriormente a gente vai fazer uma revisão rápida de SQLs, né? Pro, que é a linguagem de consulta estruturada. Então, pessoal, então a gente tem aqui, a gente relembrando as primeiras aulas que nós tivemos, que foi de modelagem, né? De análise de sistemas, onde eu expliquei para vocês que vocês vão fazer uma entrevista com um possível cliente, né? E a partir dessa entrevista vocês vão entendendo quais as necessidades que o cliente tem, o que ele precisa, e a partir disso, né, vocês vão modelar o sistema do cliente. E o diagrama que a gente usa para fazer essa modelagem conceitual é o modelo entidade relacionamento, que é um modelo, né, de nível mais alto, né, de alto nível, mais próximo da realidade do cliente, né? E a partir desse modelo entidade relacionamento, a gente pode fazer um mapeamento para um modelo de banco de dados relacional, né, onde as informações são gravadas em relações, né, de banco de dados. E a partir disso a gente pode ter um banco de dados relacional e aí então aplicar as linguagens de manipulação de dados, né? Mas tudo começa no modelo conceitual, na entrevista que você faz com o cliente. A partir disso você consegue modelar o sistema para, sim, então, com o sistema bem modelado, né, da forma correta, você conseguir criar um banco de dados a partir disso. Perfeito? Bom, eu passei para vocês já no início do curso, né, o software que a gente usa para fazer modelagem, que é o DIA, né? Então eu vou usar o DIA aqui, vou abrir ele. Já vou salvar aqui em um arquivo. Não perder o que eu estiver fazendo. Bom, lá, relembrando a aula que nós tivemos de modelagem, pessoal, né? Vocês possivelmente ou vocês vão pegar um texto pronto, que é o caso desse daqui, né? Onde ele está descrevendo o sistema que necessita ser feito, né? Ou vocês vão ter uma reunião com o cliente e ele vai falando e a partir disso vocês vão fazendo a modelagem do sistema, né? Umas dicas que eu ensinei para vocês nas aulas foi a partir do texto, a partir da entrevista, você conseguir identificar, né, como entidades, né, que são elementos que vão armazenar dados, né, que vão representar algum objeto do mundo real, né, que geralmente a análise de entidade geralmente é um substantivo, né, é um substantivo que vai representar um elemento, né, um elemento do mundo real que vai necessitar armazenar dados nesse sistema, perfeito? Né? E para os relacionamentos entre entidades, né? O que são relacionamentos? São a associação que uma determinada entidade ela tem com uma outra entidade, né? Elas se associam no mundo real, elas se associam, então no sistema elas precisam se associar também. Então eu disse para vocês que geralmente essa associação, esse relacionamento, ele se dá por meio de um verbo, né? Então essas foram algumas dicas que eu passei para vocês lá no início da aula, né, de análise de sistemas, né? Mas vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo simples de uma biblioteca, né? E a gente vai modelar aqui, a gente vai modelando, vocês vão acompanhando e não tem segredo, pessoal. Então vamos lá. A gente começa a leitura do texto, né? A faculdade profissional
possibilita o empréstimo de livros para seus alunos através de sua biblioteca. Tá, então a gente aqui já tem um cenário. A gente já tem um cenário de uma biblioteca de uma faculdade, né? E essa biblioteca, a faculdade possui alunos e a biblioteca, por sua vez, ela possibilita o empréstimo de livros para alunos. Até então é uma frase que ela diz muita coisa, diz sobre todo o negócio que o sistema precisa contemplar, mas ela não detalha, né? Então é uma frase que por enquanto ela não diz muita coisa. Então a gente continua a frase para tentar já modelar algum elemento, alguma entidade, algum relacionamento. E a gente continua. Cada curso da faculdade pode possuir vários acervos. Então aqui, né, nessa frase, nós já temos o início de uma onde o seu cliente, né, ou a bibliotecária, ele já começa a detalhar o funcionamento de uma biblioteca. Então nós já conseguimos aqui abstrair alguns elementos, né, entidade e até relacionamentos nessa frase, né? Porque ela diz, ó, cada curso da faculdade pode possuir vários acervos. Ou seja, nós já temos aqui uma relação, uma associação entre curso e acervo. Se existe uma associação, esses dois elementos são, por sua vez, duas entidades que se associam, perfeito? Então, nessa frase, nós já temos duas entidades e uma associação entre elas. A gente vem aqui. Então, eu sei que curso cada curso da faculdade pode possuir vários acervos. Então, curso possui vários acervos. Então, aqui eu já tenho um relacionamento. E aqui eu já tenho a ligação entre esses dois elementos. Então tá aqui, eu já consegui abstrair duas entidades, né, e um relacionamento entre elas. Então o curso possui acervos. Pessoal, basicamente, né, quando a gente vai fazer uma modelagem de sistema, existem 4 elementos que a gente tem que nós precisamos abstrair na hora da modelagem. Quais são esses elementos? Entidades, perfeito, atributos, que são elementos que caracterizam uma entidade, né, que identificam uma entidade, relacionamentos entre entidades, né, e cardinalidade. Cardinalidade talvez um dos pontos mais cruciais numa modelagem, né, porque você identifica qual o grau de relacionamento entre duas entidades. Então aqui a cardinalidade é um ponto crucial também. Então basicamente são esses 4 elementos aqui numa análise de sistemas, né? Numa modelagem. Por enquanto aqui nós temos só duas entidades que se relacionam. Nós não estamos definindo nem atributos e nem a cardinalidade desse relacionamento, por enquanto, né? Por enquanto. Mas nesse texto aqui, nessa frase, cada curso da faculdade pode possuir vários acervos, né? A gente já tem nessa frase aqui
a cardinalidade de curso para acervo, né? Um curso da faculdade pode possuir vários acervos. Então aqui, esse vários acervos, ou possuir um acervo, já identifica para mim o grau da cardinalidade de curso para acervo, né? Que um curso pode possuir vários acervos. Então eu posso falar que a cardinalidade à direita é de muitos. Então, um curso pode possuir N acervos. Então ele já diz para mim a cardinalidade desse lado aqui, né? Agora vamos continuar a nossa análise para já identificar a cardinalidade do lado esquerdo, do lado do curso, e possivelmente alguns atributos dessas entidades também. Um determinado acervo pertence somente a um curso. Então aqui nessa frase ele já determina para mim a cardinalidade do lado esquerdo, que o acervo ele está ligado, né, somente a um determinado curso. Então eu já tenho aqui a cardinalidade bidirecional desse relacionamento, né, dos dois lados. Então esse relacionamento aqui ele é de 1 para N, de curso para acervo. Perfeito? E nisso a gente continua o texto. Cursos são identificados por sua sigla e nome. Quando o texto fala para a gente da identificação de um elemento ou de características desse elemento, né? Esse elemento deve ser caracterizado pela cor ou por uma sigla ou por uma descrição, né? Naturalmente, esses elementos são atributos desse relacionamento, né? Que são elementos que descrevem, que caracterizam uma determinada entidade, um elemento, né, do seu diagrama. Então ele fala que cursos são identificados por sua sigla e nome. Então nós temos aqui dois atributos, sigla e nome. Então eu vou empurrar um pouco para cá esse sigla e nome. Bom, pessoal, uma vez que nós já identificamos todos os atributos de uma determinada entidade, né? O texto não diz pra gente mais atributos da entidade curso, né? Uma vez identificado, não sei se vocês lembram, nós precisamos identificar dentre os atributos que o cliente nos passou que a entidade vai ter, qual o atributo que pode ser utilizado para identificar de forma única aquela entidade, né? O que seria isso? Seria o atributo chave primária da entidade, o atributo chave, que é um conceito importantíssimo também em modelagem de sistemas, né? Em análise de sistemas, em modelos de entidades e relacionamentos, em modelos físicos, né? Que você precisa ter um dos atributos daquela entidade, ele precisa ser um atributo que ele possui um valor único, né, dentre todo o conjunto de valores que identifica unicamente aquela entidade dentre as outras. Então você vai ter que analisar dentre os atributos que você tem, né, qual desses atributos é um atributo que não vai se repetir para nenhum cadastro de curso, né? Porventura, nós podemos ter que um nome, né? Nós podemos ter que dois cursos possuem o mesmo nome, mas são cursos diferentes. Se você analisa que esse atributo ele pode se repetir mais de uma vez, o atributo nome, então ele não serve para ser uma chave candidata. Ele não é candidato a ser chave dessa entidade. Se eu identifico que o atributo sigla é um atributo que, independente do curso que você esteja cadastrando, ele nunca vai se repetir para nenhum outro curso, então ele é candidato a ser chave primária dessa minha entidade. Então o atributo chave primária ele é grifado, né, na modelagem.
Então eu digo que sigla é a minha chave primária da minha entidade curso. Para qualquer curso que eu for cadastrar na minha base de dados, a sigla nunca vai ser a mesma, ela nunca vai se repetir. Perfeito? Ok, pessoal, a gente continua então a leitura do texto. Os acervos são identificados por um código e área. Então, aqui nesse pedaço do texto a gente identifica também mais atributos, né, agora da entidade acervo. Então, um acervo, o que caracteriza um acervo? É o código e uma área determinada desse acervo. Então, nós temos aqui dois atributos de acervo. Um é código e o outro é área. Ok, terminou? Se não tem mais atributos para ser analisado nessa entidade, então eu preciso identificar dentre os atributos que existem na entidade também o atributo chave candidata, né, candidato a ser a chave primária da entidade, né? Recapitulando, pessoal, toda entidade, sem exceção, ela necessita de um atributo chave, um atributo identificador dessa entidade, né? De chave primária. Então não existe em banco de dados, né, no modelo relacional, não existe relação tabela sem chave primária e, obviamente, que no modelo conceitual, né, não existe entidade, né, sem chave, ok? Então, dentre esses dois atributos aqui, qual que é aquele que para nenhum cadastro de acervo ele vai se repetir mais de uma vez? Eu posso, porventura, ter mais de um acervo da área de computação. Então essa área ela pode se repetir mais de uma vez. Então é um atributo que não serve para ser chave candidata. Então, obviamente, código pode ser um atributo que para nenhum outro cadastro ele vai se repetir. Então, eu falo que código é a minha chave primária dessa entidade. Beleza? Continua a nossa modelagem. O mesmo livro, né, a bibliotecária fazendo toda a sua explicação, né, o mesmo livro pode pertencer a diversos acervos e um acervo possui diversos livros. Ponto. Nessa frase a gente já identifica um outro elemento na nossa modelagem, né, que está se relacionando com o elemento que nós já criamos, que foi o acervo, né, que é uma entidade que nós já criamos, e nós temos um outro elemento se relacionando com a entidade acervo. Se é um elemento que está se relacionando com a entidade acervo, então possivelmente é uma outra entidade, né? Então, um mesmo livro pode pertencer a diversos acervos e um acervo possui diversos livros. Então, por coincidência, livro é um substantivo que está se relacionando a um elemento, a uma entidade que nós já identificamos no nosso modelo. Então, nesse momento, a gente identifica que livro é uma outra entidade no nosso modelo. É um elemento que se relaciona com outros elementos e possivelmente vai ter atributos, né, que o caracterizam. Então a gente criou aqui a entidade livro, né, onde um mesmo livro pode pertencer a diversos acervos e um acervo possui diversos livros. Então aqui ele está falando da relação entre essas duas entidades. Então eu vou chamar de possui colocar esses atributos aqui. Então a gente volta aqui
né? Que um livro pertence a diversos acervos e um acervo possui diversos livros. Então nós já temos aqui nessa frase a cardinalidade desse relacionamento. Aqui eu estabeleço a relação entre as duas entidades, né? Que um acervo possui livro. Um acervo possui diversos livros. Então, um acervo possui diversos livros. Um acervo possui N livros. Um acervo possui N livros e um livro pode pertencer a diversos acervos. Então, a cardinalidade à esquerda também é N. Para você estabelecer cardinalidade de relacionamentos, né, uma dica são algumas palavras reservadas, né, as palavras-chave. Vários, há muitos, diversos. Geralmente significa cardinalidade de muitos, né, de N no relacionamento. É a um, somente a um, então é uma cardinalidade, possivelmente uma cardinalidade 1. Então são palavras, né? Conforme você vai pegando prática em modelagem de sistemas, você vai abstraindo essas dicas, né? Então aqui a gente tem um relacionamento de cardinalidade N para N, né? Entre acervo e livros. E aí a gente continua o texto, né? E aqui ele diz que livros são identificados por ISBN, título e autor, né? Então aqui são características de um livro, né? São informações, são elementos que determinam, que caracterizam uma determinada entidade. Então são atributos. Então eu já tenho aqui alguns atributos de livro. ISBN, título e autor. ISBN, título e autor. Ok. Então eu terminei de colocar todos os atributos daquela entidade. Eu preciso identificar dentre esses atributos, né, qual aquele que nunca vai se repetir para mais de um cadastro, né? Atributo autor. Eu posso ter o mesmo autor para mais de um livro, ok? Atributo título. Eu posso ter mais de um livro com o mesmo título. Então, nenhum desses dois atributos eles servem para ser chave da minha entidade. Atributo ISBN, né? Para quem não sabe, ISBN, a gente dá uma googlada aqui. Óbvio que você não vai saber, você vai perguntar para a sua bibliotecária o que significa ISBN e ela vai falar. Quando você tem uma dúvida, né, de um atributo, de uma informação, você pergunta para o seu cliente e ele vai ter que te responder o que significa aquilo. A internet está bem lenta, a gente volta. Então, ISBN passou a ser amplamente empregado. Finalidade do sistema: identificação numérica de um livro segundo seu autor, título, autor, país, individualizando inclusive edições diferentes. Então, é uma identificação única de um livro. Então, obviamente que ISBN serve para ser uma chave primária dessa minha entidade, que é um código de identificação única
de um livro. Perfeito? Então a gente continua na nossa modelagem. Na biblioteca, o mesmo livro pode possuir vários exemplares e cada exemplar pertence somente a um livro. Pois bem, essa já é mais uma frase que traz para a gente mais um elemento na nossa modelagem e um elemento que se relaciona com uma entidade que nós já identificamos, que é a entidade livro. Então nós temos aqui um elemento exemplar que se relaciona com a entidade livro, porque a frase diz: o mesmo livro possui vários exemplares e cada exemplar pertence somente a um livro, né? Óbvio que a gente vai lendo, a gente vai entrevistando, fazendo entrevista com o cliente e vai lendo o descritivo do texto, a gente já vai imaginando, e são situações, na grande maioria, a gente como analista de sistemas, são situações que a gente vivencia no dia a dia, e nós também como analista de sistema, nós até de uma certa maneira a gente já conhece, já sabe como que é o funcionamento do negócio do cliente, porque nós já vivenciamos de alguma forma isso, né? Então, aqui nessa frase, ele fala que um livro possui vários exemplares, né? Um exemplar pertence somente a um livro, né? Então, obviamente que nós podemos ter um determinado livro aqui, do título Banco de Dados, o autor seu o date, né? O autor seu date, e eu posso ter nessa biblioteca vários exemplares desse livro. Então aqui é o cadastro do livro em si, né? O livro, banco de dados, o autor, date. E eu posso ter várias quantidades desse livro na minha biblioteca, né? No meu acervo. Então essas quantidades são os exemplares que eu tenho desse livro. Então, naquela frase, eu identifiquei uma nova entidade no meu modelo, identifiquei a entidade exemplar, né? Identifiquei uma relação, uma associação entre livro e exemplar. Aqui a gente viu que nossos relacionamentos, né, são verbos, né, e tá repetindo possui, possui, possui. Alguns professores, alguns acadêmicos, eles não gostam muito de utilizar esse verbo possui, né, até porque passa a ser um pouco repetitivo, possui igual tá aqui. Eu particularmente eu não vejo problema, né, em utilizar esse verbo. Nós poderíamos utilizar contém. Na biblioteca, né, um livro pode conter vários exemplares, né? Então, na biblioteca, um mesmo livro pode possuir vários exemplares. Então, aqui nós temos aqui vários, diversos, muitos. Mais uma vez, identifica para nós a cardinalidade do relacionamento, perfeito? A gente volta na frase, né? O mesmo livro pode possuir vários exemplares. Então, o livro pode possuir N exemplares. Então, a cardinalidade à direita é N. E, obviamente, que um determinado exemplar é um exemplar de algum livro, né? Somente um livro. Não tem como um exemplar ser exemplar de 2 livros. Então, aqui eu tenho um outro relacionamento de 1 para N. Perfeito? Aí a gente continua no nosso texto. Um exemplar é identificado por um código, edição, estado de conservação. Então, mais uma vez, são elementos que caracterizam o exemplar. Por sua vez, são
atributos, né? Código edição, estado de conservação. Edição e estado de conservação. Né? Porque o exemplar é um exemplar físico daquele livro, né? Então ele tem informações que caracterizam somente um exemplar, né? O estado de conservação é uma informação que está relacionada a um exemplar de algum livro. Eu posso ter o livro banco de dados do autor date, né? Que eu posso ter um exemplar que está novo, muito bom, e posso ter um exemplar que está velho, rasgado, né? Um estado de conservação ruim. Então são informações que caracterizam um determinado exemplar, né? E a edição também pode ser o mesmo livro, do mesmo autor, só que a edição é uma edição diferente. Então é uma informação também do exemplar. Então a gente continua. Um aluno pode efetuar muitos empréstimos durante seu curso, né? Então uma curiosidade que a gente está vendo nessa modelagem específica aqui, né? É que isso acontece mesmo no dia a dia quando você está fazendo uma análise de sistemas com o cliente, né? E ele, ao invés dele ir caracterizando passo por passo, né? Ah, aqui eu tenho uma entidade, eu tenho um elemento aqui que eu preciso armazenar tais informações, depois esses elementos eles se associam, eles se relacionam. É normal que o seu cliente ele primeiro fale das associações que existem entre os elementos e depois ele vem caracterizar o elemento. É o que está acontecendo nesse texto, né? Primeiro ele fala das associações que existem entre aluno, entre exemplar e livro, entre livro e acervo, e depois que ele fala dessa associação entre esses elementos, é que, que ele fala das características daquele elemento, que são os atributos, né? Então, está se repetindo que a gente faz primeiro o relacionamento entre as entidades e depois a gente coloca os atributos, né, as informações daquela entidade. Isso é normal, é corriqueiro. Um aluno pode efetuar muitos empréstimos durante seu curso. Nessa frase, um aluno pode efetuar muitos empréstimos durante seu curso, né? Nós não Nessa frase nós não temos nenhum elemento que se relaciona com alguns dos elementos que nós já construímos, né? Então são os elementos que estão soltos, não estão se relacionando com os elementos que nós já construímos. Então aqui ele traz para mim que um elemento aluno e existe uma associação entre aluno e empréstimo durante o seu curso. Então eu tenho dois elementos que eu identifiquei aqui que se relacionam. Se são elementos que se relacionam, são entidades. Eu tenho a entidade aluno e ele se relaciona com empréstimo. Qual que é a relação que existe entre aluno e empréstimo? Efetua muitos empréstimos durante seu curso. Então, aluno é um verbo, efetua. Aqui eu já faço a ligação entre os elementos. Ok.
Então, a gente volta no texto. Um aluno pode efetuar muitos empréstimos durante seu curso. Nós temos aqui nessa frase somente a cardinalidade de aluno para curso, para empréstimo, que é de N, né? Que um aluno pode efetuar muitos empréstimos durante seu curso. Então a frase ela não nos diz mais nada. Então a gente passa para outra frase. Cada empréstimo sempre deve ser vinculado a um aluno. Então nessa frase ele fala para nós da cardinalidade de empréstimo para aluno. Que o empréstimo ele sempre precisa ser vinculado a um aluno. Alunos são identificados por matrícula e nome. Então aqui nós já temos atributos de aluno. E como a gente já sabe, né, matrícula é chave de aluno. E a gente continua. Um empréstimo é identificado por um código e a data de realização. Então nós temos aqui atributos de um empréstimo, né? Então eu tenho um código e a data do empréstimo. Dentre os dois atributos, qual que pode ser chave da entidade de empréstimo? Óbvio que data pode se repetir inúmeras vezes, né? Então eu tenho aqui o código que pode ser a chave primária dessa entidade. Eu esqueci de colocar a chave primária de exemplar, né? Aqui, né? Basicamente, se você tiver código na sua entidade, é um grande candidato a ser uma chave, né? Código geralmente se diz aqui algo que não se repete dentro do conjunto de cadastros. E a gente continua na nossa análise. Em um empréstimo, o aluno pode obter vários exemplares de livros diversos. Então, nessa frase aqui, né, nós temos uma relação entre empréstimo e exemplar, né? Em um empréstimo já é um empréstimo de um aluno, por sua vez, né? Já existe uma relação de empréstimo para um aluno. Né? Em um empréstimo, o aluno pode obter vários exemplares de livros diversos. Então, em um empréstimo de um aluno, eu posso ter vários exemplares. Então, está faltando aqui uma relação de empréstimo para exemplar. Então, em um empréstimo, um aluno obtém. Então, já tem um verbo aqui, obtém. Obtém um exemplar. Vou baixar esse conjunto aqui. Então, em um empréstimo, o aluno obtém um exemplar. A gente continua na frase. Em um empréstimo, o aluno pode obter vários exemplares. Então, o empréstimo ele pode ser um empréstimo onde o aluno consegue obter N exemplares. Então, eu tenho a cardinalidade à direita aqui, de N exemplares. Em sua vida útil,
um exemplar pode fazer parte de múltiplos empréstimos. Então, um exemplar ele pode fazer parte de múltiplos empréstimos. Então, eu tenho uma cardinalidade à esquerda de N também. Perfeito? Ao ser emprestado para um aluno, deve-se armazenar a data de devolução do exemplar. Bom, o que essa última frase ela diz pra gente, pessoal? Ela diz, né, sobre um atributo que nós vimos lá no início das aulas, que é o atributo de relacionamento, que é um atributo que é uma informação que ela está vinculada ao relacionamento. E ela não é uma informação vinculada especificamente a uma das entidades que pertencem ao relacionamento, mas sim uma informação do relacionamento. Então aqui eu tenho a data de devolução do exemplar, perfeito? Em um empréstimo, você é um aluno, você pode emprestar 2 livros no seu empréstimo, um livro de banco de dados e um livro de programação. Se eu coloco a data de devolução, na entidade empréstimo, ou seja, quer dizer que nesse empréstimo que você fez desses 2 livros, a data de devolução vai ser a mesma para os 2 livros que você emprestou. Perfeito? Se você emprestar 10 livros aqui, a data de devolução for de empréstimo, a data de devolução vai ser a mesma para os 10 livros do seu empréstimo, perfeito? Por outro lado, se eu coloco a data de devolução na entidade exemplar, ou seja, eu tenho um exemplar aqui do livro banco de dados. Esse exemplar, ele é emprestado durante uma semana, ele é emprestado para 3 pessoas. Se eu coloco a data de devolução, uma informação do exemplar, quer dizer que para todos os empréstimos que é feito nesse livro, eu vou ter a mesma data de devolução. Isso não faz, né, o menor sentido. Para todos os empréstimos que eu faço do livro, eu tenho a mesma data de devolução. Então isso não faz, isso não faz sentido, né? Então esse é um atributo da relação entre o exemplar e o empréstimo que foi feito. Então, o exemplar, ao ser emprestado em um empréstimo, existe uma informação da data de devolução. Perfeito? Um empréstimo, ao ter um exemplar emprestado, obtido, eu tenho a informação da data de devolução desse exemplar. Então, é um atributo de relacionamento, a data da devolução. Ela está relacionada a um exemplar sendo emprestado em um determinado empréstimo. Então, esse é o conceito de atributo de relacionamento, pessoal. Então, está terminado o nosso modelo. Então, nós temos aqui um curso que possui vários acervos. Um acervo pertence somente a um curso. Um acervo possui diversos livros. Um mesmo livro pode pertencer a vários acervos, né? Um livro possui vários exemplares. Um exemplar sempre é um exemplar de um livro, né? Um aluno pode efetuar vários empréstimos. Um empréstimo sempre é um empréstimo de um determinado aluno. Em um empréstimo eu posso obter vários exemplares. Um exemplar na sua vida útil pertence a inúmeros empréstimos. E aqui estão os atributos, que são os atributos de cada entidade ou de cada relacionamento, que são os atributos onde você vai armazenar as informações de cada entidade. E o nosso modelo de entidade de relacionamento está pronto, né? Então esse é uma fase, né, da disciplina de banco de dados ou da disciplina de análise de sistemas, de programação, que é crucial, né? Ou seja, você não desenvolve nada, você não cria um banco de dados, você não cria um sistema, se você não fizer uma boa análise do que necessariamente precisa ser desenvolvido, o que necessariamente precisa ser feito. Então você faz análise, você senta com o seu cliente, você cria o diagrama, os relacionamentos que existem entre os elementos, e a partir daí, né, com esse modelo pronto, com as informações que você precisa armazenar
já esclarecidas, você parte para o desenvolvimento técnico do seu projeto, né? Você vai, enfim, construir uma aplicação, um sistema, um banco de dados que vai atender a esse modelo conceitual que você construiu, perfeito? Então, já rapidamente, pessoal, vamos fazer aqui. Então, esses são os 4 elementos que você faz construindo um modelo de entidade de relacionamento, fazendo uma análise de sistema, são os elementos que vão existir na sua modelagem, né? Que, por sinal, estão todos aqui. Entidade, atributos, relacionamentos e a cardinalidade entre relacionamentos, né? E agora nós vamos fazer aqui, bem rápido, um mapeamento do MER para o modelo relacional de banco de dados, onde nós vamos, a partir dessa modelagem que nós fizemos, nós vamos determinar aqui as tabelas que vão existir no banco de dados relacional que nós vamos criar, né? Então, rapidamente, primeira regra, toda entidade se torna uma tabela com seus atributos, ok? Então vamos lá. Eu tenho a tabela curso. Quais são seus atributos? Sigla e nome. Sigla é chave primária. Então eu grifo a chave primária. Acervo. Eu tenho código e área. Código é chave primária. Livro. Eu tenho ISBN, título e autor. Exemplar. Eu tenho código, edição, estado, conservação. Código, edição, estado, conservação. Empréstimo. Eu tenho código e data. Esqueci de colocar as chaves aqui, ó. ISBN chave, código é chave e aqui código também é chave. E aluno, eu tenho matrícula e nome. Ok. Segunda fase do mapeamento. Eu preciso mapear os relacionamentos. Primeiro mapeamento, relacionamento 1 para 1. Existe algum relacionamento 1 para 1? Não. Então eu pulo. Mas recapitulando, relacionamento 1 para 1. Eu seleciono uma das duas entidades relacionadas e das duas eu escolho uma que vai receber a referência para outra entidade. Perfeito? E ela vai receber a referência. O que é essa referência para outra entidade? É a chave estrangeira. Perfeito? Eu escolho essa entidade que vai receber a chave estrangeira da outra e os atributos de relacionamento também vão para essa entidade. Não existe. Segundo mapeamento, relacionamento 1 para N. Eu tenho aqui 1, 2, 3 relacionamentos 1 para N. Qual é a regra do relacionamento 1 para N, pessoal? A tabela de cardinalidade N recebe a referência da outra tabela. O que é isso? Receber a referência da outra tabela. A tabela N
tabela N, na tabela N, deve-se criar um atributo chave estrangeira para outra tabela. Ok? Pessoal, atributo chave estrangeira para a tabela referenciada. Tem que ser a referência para o atributo chave primária. Referência para chave primária da outra tabela. Perfeito? Então aqui eu estou colocando aqui só para a gente fixar, né? Mas toda vez que eu vou criar uma referência para a tabela relacionada, eu vou criar através de chave estrangeira. Chave estrangeira, ela deve referenciar o valor da chave primária da tabela referenciada. Perfeito? Então vamos fazer aqui, né? Vamos exemplificar. Curso possui muitos acervos. Um acervo possui um curso. Qual que é a tabela de cardinalidade N? É acervo nesse relacionamento. Perfeito? Acervo, cardinalidade N. Então, acervo vai receber referência para curso. Como que eu faço acervo ter referência para curso? Criando uma chave estrangeira aqui em acervo, né? Que referencia a sigla do curso, porque a sigla é a chave primária de curso. Perfeito? Então, em acervo, eu vou ter um atributo chave estrangeira para curso. Nós criamos uma boa prática que, nas chaves estrangeiras, eu primeiro, como eu nomeio a chave estrangeira? Eu nomeio com o nome da entidade referenciada, da tabela referenciada, que é curso, underline, o nome do atributo chave primária da tabela referenciada, que é sigla. E aqui eu coloco em itálico. Então eu sei que acervo tem um atributo aqui, curso sigla, que é chave estrangeira, obviamente, para curso, né? E é a sigla do curso, já que sigla é chave primária de curso. Entendido, pessoal? Né? A gente já mastigou bastante sobre isso. E aqui eu tenho livro que contém vários exemplares. Então, na tabela exemplar, eu vou ter referência para livro, ou seja, esse exemplar é um exemplar de qual livro? Então, na tabela exemplar, eu vou ter uma chave estrangeira para livro e ISBN. Perfeito? Então, exemplar, que é a tabela que tem a cardinalidade N, né? Eu vou criar uma chave estrangeira para livro. Então, livro, qual que é a chave primária de livro? ISBN. ISBN. Coloco em itálico, que indica que é uma chave estrangeira. Então, obviamente, é muito simples de entender, né, pessoal? Quando você estiver fazendo, criando seu banco de dados, ou seja, é um exemplar. Eu tenho o código do exemplar, a edição do exemplar, o estado de conservação do exemplar. Horas. Mas é um exemplar de qual livro? Tá aqui, ó. Exemplar desse livro. Ok? Eu tenho um acervo da área de banco de dados. Mas é um acervo de qual curso? Curso técnico de informática. Né? Continuando. Tabela 1 para N. Aluno efetua muitos empréstimos. Empréstimo é de um aluno. Então, na tabela N, empréstimo, eu tenho que ter uma referência para aluno. Então, na tabela empréstimo, eu tenho que falar: esse empréstimo é um empréstimo do aluno. Qual que é a chave primária de aluno? Matrícula. Esse empréstimo é um empréstimo do aluno tal. Ok? Perfeito, pessoal. Fizemos já o mapeamento do relacionamento 1 para N. Agora eu preciso fazer o mapeamento do relacionamento N para N. Relacionamento N para N.
esse relacionamento ele se transforma em uma nova tabela no nosso banco de dados. Ok? Então, todo relacionamento N para N você vai transformar numa nova tabela no banco. Como que você faz o mapeamento, né? Nós criamos uma boa prática, né? Isso realmente é uma boa prática, de nomear essa tabela com o nome das duas tabelas relacionadas. Perfeito? Então, vamos por parte. Onde nós temos relacionamentos N para N aqui? Nós temos entre acervo e livro, e nós temos entre empréstimo e exemplar. Então eu vou criar as duas tabelas, acervo underline livro, empréstimo underline exemplar. Acervo underline livro, deixo aqui sem atributo por enquanto, e empréstimo underline exemplar. E eu deixo por enquanto sem atributo, perfeito? Então já tem as duas tabelas aqui de relacionamento N para N, tá? Esta tabela deverá conter as referências para as tabelas relacionadas. Como que nós fazemos isso, pessoal? Através de chave estrangeira. Ou seja, chave estrangeira, que nada mais é que referência para a chave primária da outra tabela. Ok? Para as chaves primárias das outras tabelas. Aqui está no plural porque eu tenho mais de uma tabela relacionada. Perfeito? Então eu vou ter, como eu estou relacionando acervo, então eu vou ter acervo. Qual é a chave primária de acervo? Código. E eu vou ter livro, chave primária de livro, ISBN. Ambos são chaves estrangeiras, eu coloco em itálico. Empréstimo, qual é a chave primária de empréstimo? Código. Então tem empréstimo, código. E eu tenho exemplar, exemplar também é código. Coloco também em itálico, que ambos os atributos são chaves estrangeiras, né? Então são em itálico. Qual é a chave primária dessa tabela? Os atributos chave estrangeiras compõem a chave primária da tabela. Compõem a chave primária da tabela. Perfeito, pessoal? Então é uma chave primária composta. Então eu tenho que acervo código vai ser a chave primária, livre SBN também vai ser a chave primária, empréstimo código vai ser a chave primária, exemplar código também vai ser a chave primária. Então eu tenho uma chave primária composta, né? Eu até expliquei na aula, né, o porquê das chaves compostas, né, o que elas significam, né? Se eu coloco só um dos atributos como chave primária, eu não vou conseguir repetir ele com outros, né? Ou seja, é uma composição da chave, né? E, obviamente, se eu tiver atributos de relacionamento, eu vou colocar aqui nessa tabela relacionada. No caso, eu tenho aqui somente a data de evolução do empréstimo. Então, aqui eu tenho data de evolução, que não é. E eu coloquei aqui errado, né, pessoal? É
somente sublinhado. Então aqui, pessoal, ó, o atributo de relacionamento onde ele vem, né, baseado no mapeamento que a gente fez. Ele vem para a tabela empréstimo exemplar. Então ele é uma informação que está vinculada à associação de um exemplar a um empréstimo, né? Então isso, espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês, pessoal, na hora da modelagem de sistemas, né? Porque no dia a dia, a gente lidando com profissionais e vendo sistemas que são desenvolvidos, a gente ainda encontra modelagem não feita adequadamente, né? Onde as informações não estão na tabela adequada que elas deveriam estar. Isso acontece ainda. Então, quando você aprende isso de forma bem conceitual, onde precisa ser ou não só a questão técnica do desenvolvimento de um sistema, a chance de você construir um sistema adequado, muito melhor, é muito maior do que você conhecer somente a técnica do desenvolvimento, da criação dos elementos, né? Então é isso, pessoal. Possivelmente vou colocar uma outra videoaula fazendo a revisão de SQL, né? Da criação do banco, de inserção de alguns dados, de algumas consultas. E eu passo na outra videoaula. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que tenham aproveitado. Até.